O apóstolo Paulo nos orienta através da sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, encham-se do Espírito, não é isso? Como assim me encher do Espírito, né? Muita gente não sabe, fica perguntando, lá mesmo tem a resposta, lá mesmo tem a receita. A gente vai falar sobre isso aqui ao longo do programa. Deus habita no nosso espírito, né? Deus é espírito e Ele deseja que nós sejamos cheios da sua plenitude. Por isso, você sabe como adquirir essa plenitude no dia a dia, com tanta correria na sua vida? Será que você tem buscado essa plenitude? A importância de nós sermos cheios do Espírito durante todas as nossas atividades, tudo que nós fazemos na vida, como mulher, esposa, marido, patrão, funcionário, mãe. E se a gente não estiver cheio do Espírito e produzir o fruto do Espírito, a gente comete muitos erros, não é? Então, por esses e outros tantos motivos, nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa de hoje. A importância de você ter uma vida de oração, de você ter um tempo devocional, que é aquele tempo que você separa para ler a Bíblia, para estudar a palavra e orar, não é? Não simplesmente aquela correria que é claro que a gente tem que orar em todo o tempo. Todo o tempo a gente está orando, né? Está tomando banho, está no carro, está dirigindo, está no ônibus, a gente está ligado ao Espírito de Deus, mas é importantíssimo você ter um tempo mesmo, separar aquele tempo para orar. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto são os pastores Ronilson Lopes, que também é psicólogo, e a querida Ângela Valadão, que vocês aqui assistem sempre à Rede Super, já conhecem muito bem também da nossa igreja da Lagoinha. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Nós que agradecemos, né? Já tinha um tempinho que você não vinha, né, Ronilson? Já tinha um tempinho. Eu chamei de Ronilson, a gente se conhece há muito tempo, né? Então não esquece de chamar de pastor, né? Mas tá bom, né, Ronilson? É isso mesmo. E a última vez que você veio, acho que você veio falar sobre a questão do dirigir, Medo né? de dirigir, isso. Porque o Ronilson é psicólogo e ele é especializado no trabalho com essas pessoas que têm medo de dirigir. Algumas pessoas já tiraram carteira, mas não dirigem, não é isso? Exatamente. Ronilson? Traumas e fobias na direção. Você tem até um livro. Tem um livro chamado Vença o Medo de Dirigir e Outras Fobias. Você trouxe? Está esgotado, está esgotado. Vou ter que fazer, mandar fazer mais. Mandar fazer mais, que bom. Bom, e também para acabar os medos e fobias, a oração é boa, né? Opa, isso é bom. É a melhor receita. É a primeira. Exato, porque você conectado com os céus, você vence tudo. Verdade. Então, E é engraçado, é interessante a gente falar isso, né, pastora Ângela? A gente começou de uma forma bem descontraída, sem nenhum protocolo, é claro. A gente fala a primeira, mas normalmente as pessoas fazem isso depois, né? Tentam de tudo, depois que nada funciona, agora eu vou orar. Porque agora Deus vai ter agora que agir. Só Deus. Só Deus, Agora só Deus. Exatamente. E aí é que está o erro de muita... A gente está falando aqui, gente, eu até fazer um parênteses, para nós cristãos, porque as pessoas que não são cristãs ainda, elas ainda não têm esse conhecimento da importância da oração, não têm esse hábito, mas muitas vezes cristãos, nós que já conhecemos a palavra de Deus, já sabemos dessa importância, estamos relevando, né, renegando, digamos assim, a outro patamar de menos importância a nossa vida de oração. Por isso que a gente tem que falar que é a primeira coisa na nossa vida. Sim. Como que a pessoa... Existe uma receita ou uma técnica ou uma ferramenta para fazer com que as pessoas priorizem, pastora Ângela e pastor Ronilson, esse tempo de oração? Ou é a conscientização mesmo, o hábito, a necessidade que a pessoa passa a ter depois que ela começa a ter essa vida, que faz com que ela não esqueça disso, não deixe isso para depois? Olha, Márcia, na nossa vida, nós temos a nossa vida física, humana, as nossas atividades normais. E nós sabemos que para a nossa vida nós temos as nossas necessidades físicas e nós temos os bons hábitos e maus hábitos. Os bons hábitos nos fazem bem. Tomar banho todo dia, dormir aquele tanto certo, descansar, uma boa alimentação, exercício físico. E nós sabemos que isso exige certa disciplina no nosso cotidiano. E a vida espiritual ou emocional, ela também necessita, nós temos as nossas necessidades espirituais
E nós temos a nossa necessidade de Deus e de comunhão com Deus e nós precisamos de disciplina. Então, é muito bom como você começou no programa falando sobre buscar o Senhor. E quando a gente prioriza Deus, então o seu dia fica melhor. O seu dia, ele se encaixa. Nós lá em casa, eu mais o Paulo, nós temos o costume de orar assim que nós acordamos. A gente acorda, aquele momento gostoso, bom dia, espreguiça, e nos assentamos ali na cama, colocamos o travesseiro atrás, assentamos e vamos ler a nossa Bíblia e vamos orar. Então, nós oramos pelos nossos filhos, oramos pela família, oramos pelo nosso dia, oramos um pelo outro, pela saúde. Isso nos traz, assim, uma paz, uma alegria e seu dia fica bem organizado. É verdade. Então, a oração, ela é também uma disciplina gostosa, maravilhosa. É verdade, com certeza. Então, é muito bacana saber quando a gente tem esse compromisso com Deus, né, e a gente passa a conhecê-lo melhor, e nós só vamos conhecê-lo através de conversar com Ele. Não é? Então, esse hábito, né, que a pastora Ângela falou, esse hábito deveria já estar incutido em nós cristãos bem no início. Porque a gente vê um pouco da cultura judaica, né? Os meninos, as crianças, eles começam bem pequenininhos, né? Eles começam já com o trabalho da oração, começam o aprendizado da palavra, e isso é inculcado neles, isso faz parte do DNA deles. Sim. Né? E se isso não incutir em nós, porque se nós estamos em Cristo e de repente a gente só busca Cristo na igreja, né? E na hora da ou necessidade. de manhã, porque nós temos uma cultura, né, uma cultura mais romanizada, né, porque a gente aprendeu que se reza ou ora, né, quando você acorda, na hora do almoço e na hora de dormir. Então, muitas das vezes, isso fica incutido em nós e nós trazemos isso também para o nosso meio cristão. A Bíblia fala que nós temos que andar em espírito. Sim. E esse andar em espírito é andar em oração. Constantemente. Né? Buscar a presença de Deus constantemente, não só quando você está num culto em adoração, não só quando você está num momento de aperto, como nós comentamos aqui, né? Mas isso tem que estar no DNA do cristão, esse momento de orar com Deus. A gente tem vários exemplos de Jesus, né? Jesus, em todo momento, quando ele não está pregando, comunicando o reino, ele estava orando. Enquanto todo mundo dormia, ele estava orando. Então, o alimento da nossa alma é a oração. Com certeza. Né? A gente vê o pessoal malhando aí para ficar forte, né? E na hora do almoço, do café da manhã, o almoço, está se alimentando. Então, esses momentos a gente não esquece. Mas o momento de alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, é através dessa comunhão constante de oração com o Pai. Com certeza. E se a gente perguntar, Márcia, o que é orar? Né? Orar, muitas vezes as pessoas respondem, é falar com Deus. Não, a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Então, é muito importante a gente falar com Deus, estar pronto a ouvir a sua resposta. Ele nos fala na sua palavra, Ele nos fala pelo Espírito Santo. Eu mesma, na minha vida, assim, as direções de Deus que eu mais tenho é quando eu estou orando. Sim. Então, a gente está orando e o Espírito Santo vai dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. É tão gostoso, né, pastora Ângela e pastor Ronilson? A gente, não tem como a gente falar. É a mesma coisa, se você está assistindo aí e fala assim, ai, Márcia, as pessoas me falam muito isso, né? Eu fico com a água na boca de ver o seu programa, de ver aquelas delícias. Por mais que a gente vá provar e falar para você que está uma delícia, se você não experimentar, você não vai saber qual sabor é. A paella mineira está deliciosa, o torresmo, o franguinho. Você precisa provar para você experimentar. Assim também é a oração. Por mais que a gente fale, olha, pastor Márcio, ele sempre fala muito isso no púlpito, você começa como uma obrigação, depois vira um prazer, não é? As pessoas que estão começando, que não têm um hábito, falam, eu vou orar, quanto tempo, eu não aguento, eu fico 3 minutos, eu faço uma oração, já acabou o meu tempo. Mas tudo é um hábito na nossa vida. E como a gente tem experiências
maravilhosas, das maiores às mais simples. Eu estou lembrando de uma coisa muito simples aqui, que a gente está falando do Espírito Santo, que é andar em Espírito, é você estar em sintonia com o Espírito. Sei que vocês também já devem ter tido essa experiência, né, de perder alguma coisa em casa. Sim. Sumiu, desapareceu, Sim. você não consegue achar. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava procurando uma camisetinha, essas camisetinhas que a gente usa muito debaixo, né, das roupas e tal. E aí eu procurando, eu lembrei, falei assim, a Mariana tá com mania de pegar minhas camisetinhas. Fui na gaveta da Mariana, não estava. E eu precisava muito daquela camiseta. Aí eu falei, ô Espírito Santo. Aí, do nada, veio na minha mente, assim, gaveta do pijama. Falei, gente, mas minha camisetinha... Fui lá, ela estava lá, na gaveta do pijama, que é um lugar que eu não coloco, que eu jamais iria procurar, porque não é uma camiseta de pijama, né? E o Espírito Santo é lindo, ele é maravilhoso, né? Ele nos ajuda e nos faz lembrar, a Bíblia diz, ele nos ensina, nos faz lembrar. Sim. Então, quando você tem um hábito de ter um relacionamento com o Espírito Santo, que vem através dessa oração constante, é maravilhoso, né? A gente tem milhões de experiências para contar. E nas mínimas coisas, né? Nas mínimas coisas. A gente coisas. fala assim, mas testemunho assim, simples. Não, porque o nosso Deus é simples, não é? E se a gente tem essa comunhão com Ele o dia todo, toda hora, você passa a ver a simplicidade de Deus também nas suas respostas, né? Sim, e Ele se importa com as coisas pequenas. Eu vou orar a Deus por uma camiseta? Não, mas não é orar a Deus por uma camiseta, é estar em oração a vida inteira. Sim, e sensível, né? Sensível à voz de Deus. Essa sensibilidade. Ô, Márcia, nós estamos aqui com o pastor Ronilson, que é psicólogo, e eu falo que eu não tenho dom para aconselhar. Aí, por quê? Porque eu dou o mesmo conselho para todo mundo. Vai orar. Pode vir qualquer problema. Pode ser um pastor conversando comigo, uma pessoa que ainda não é crente, qualquer problema, a minha resposta é a mesma. Eu digo, olha, busque a Deus. Separe um tempo de oração, uma semana, buscando ao Senhor. Eu vou estar orando com você. Ele vai te responder. Porque um dos nomes de Jesus, lá a palavra diz em Isaías 9:6, né, diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Então, Deus é conselheiro, Ele fala conosco e nós vamos buscar em oração. Porque, como você disse, não é só quando eu estou em aperto financeiro, quando eu estou com um problema de saúde, uma emergência, que eu vou buscar o Senhor. Mas Ele é conselheiro nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Então, a oração é essa interação, essa conexão com os céus. É você trazer os céus à terra, é você ter essa comunhão, você vive aqui e o que nós sentimos é a paz. Exatamente. A paz da presença do Senhor, a paz das respostas. Verdade. E a certeza deste amor, o consolo. Tudo que a gente precisa, né? Quantas vezes eu estava você está passando um momento difícil, um momento triste, um momento em que você está realmente precisando daquele colo, né? Então, se ajoelha. Hoje mesmo eu tive aquele momento de chorar muito diante de Deus. A gente vai até colocar a música que eu pedi para a gente colocar, porque às vezes a pessoa também que não tem esse hábito, ela entra para um quarto, ela fica meio... Aquele começo de namoro, é coisa sem graça, não é? Começo de namoro é um negócio assim esquisito, né? Ninguém conhece o outro direito, não sabe o hábito. Aí o namorado chega, senta no sofá e às vezes a pessoa está começando a namorar o Espírito Santo, né? Fica aquela coisa meio assim sem graça. À medida que você vai tendo intimidade, você vai sendo... cada vez mais atraído, né? E aí a música ajuda muito, né? O louvor ajuda muito nesse momento de você se conectar mesmo com o Senhor e ajoelhar e chorar diante dele. E eu já me levanto totalmente renovada ali, porque eu sei que o Senhor está ali comigo, Ele está colhendo as minhas lágrimas, que Ele está me consolando, me fortalecendo, me direcionando. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem nele, né? A Flávia está falando para a gente assistir um depoimento de uma telespectadora sobre oração. Vamos ver. Ei, gente, meu nome é Paula Cury, sou chefe de cozinha.
pastoreio Visconde do Rio Branco junto com meu marido e estou passando para falar para vocês sobre oração, como é importante, como vira chaves da nossa vida, como muda situações, circunstâncias da nossa vida, né? Eu teria milhões de exemplos para falar para vocês sobre a vida de oração, sobre esse relacionamento íntimo com o Senhor, né? Que é essencial para a vida da gente. Mas eu queria dar um exemplo de algo que eu vivi na minha casa. A gente há pouco tempo tinha mudado de casa e minha filha de 8 anos na época, a gente tinha uma roseira e a minha filha queria que essa roseira desse rosas rosa. E a gente não sabia porque ainda não tinha nascido nenhuma rosa. E quando começaram a nascer as rosas, elas eram laranjas. E a minha filha falando, mas eu queria que ela fosse rosa. E eu, para estimular a fé da minha filha, falava com ela. Falava, filha, ora a Deus, fala com ele que você queria muito que a rosa fosse rosa. E aí, um belo dia, eu cheguei, né, no jardim e tinha um botão vermelho bem forte. E eu chamei ela para ver, já achei extraordinário, né? E aí, quando ela chegou, ela achou o máximo, a gente vibrou. E no dia seguinte, quando a rosa acabou de abrir, ela virou uma linda e gigante rosa. Eu tenho até um vídeo que acabou viralizando na internet contando isso, onde eu mostro a imagem da rosa, da roseira, toda cheia de rosa laranja e uma rosa. E durante todo o tempo que a gente morou nesse apartamento, toda vez que tinha rosa na roseira, tinha várias rosas laranjas, sempre tinha uma rosa. E eu sempre falei isso com a minha filha e com todas as pessoas que convivem com a gente, que eu tenho certeza que era o Senhor nos mostrando que Ele sempre estaria ali, que Ele sempre estaria respondendo nossas orações. Quando a gente se conecta e tem esse relacionamento íntimo com Ele, através da oração, é interesse dEle responder, que a gente tenha plena convicção do amor dEle, do extraordinário dEle, do sobrenatural dEle sobre as nossas vidas. Então, que a gente tenha esse relacionamento íntimo com Ele através da oração, porque isso é essencial para as nossas vidas. Beijo, Paulinha. Paula já veio aqui fazer delícias com a gente aqui na cozinha. Eu assisti esse vídeo e não vi que era você, Paula. Não reconheci você na hora do vídeo da roseira, que realmente viralizou. Foi um lindo testemunho, viu? Beijo, que Deus continue abençoando vocês aí onde vocês estão. E realmente, né, Deus, Ele tem esse prazer de atender as nossas orações. Mas por que Deus não atende todas as nossas orações? Muitas pessoas perguntam, por que eu peço isso há tanto tempo e isso não aconteceu ainda? E aí? É importante saber as respostas de Deus, não é? Deus pode responder sim, Deus pode responder não e Deus pode responder espere. Muitas vezes nós não sabemos esperar, não aguentamos esperar, achamos que Deus está demorando demais, mas Deus responde. Agora, nós sabemos que existem alguns requisitos para a oração ser ouvida, atendida. Um deles é a fé, não é verdade? Se a pessoa ora, Jesus disse, se você orar para que esse monte se lance ao mar e você tiver fé, isto vai acontecer. Aí a pessoa diz, o monte você vai se lançar ao mar, né? Eu estou crendo, mas ela diz, será? Todo dia. Então, muitas vezes a pessoa ora como um desencargo de consciência, mas ela não está crendo, entendendo o que realmente ela está fazendo. O nosso Deus é esse Deus fiel, este Deus todo-poderoso, que nos ouve, tem prazer, como nós vimos ali, para uma criança, não é? Ele colocar sempre uma rosa no DNA laranja. Então, esse nosso Deus, o Senhor, Ele é fiel, Ele nos ouve, Ele nos responde, mas é necessário que a gente tenha fé, como está escrito em Hebreus, né? Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus ouve, Deus responde. Mas é importante também a persistência. Deixa para você falar da persistência. Antes de você falar da persistência, né, da perseverança em oração, lembrar também de que o Senhor é soberano. Sim. E que a vontade dEle muitas vezes não é a nossa. E às vezes a gente pede muito algo
mas o Senhor não nos ouve da maneira que a gente gostaria, né? Ele diz não. A gente pede, como você falou, a gente pede algo como a gente que é mãe e pai. Muitas vezes nossos filhos nos pedem algo que para eles aquilo é bom, mas a gente enxerga de uma forma diferente, a gente enxerga mais além e a gente fala, não, isso não é bom para você agora, mesmo que você pense que seja, né? Então, nosso Deus, como nosso Pai também, muitas vezes, Ele nos diz não. Mas a palavra dele diz, né, em Hebreus 12, 2, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos descansar. Romanos 12. Desculpa, Romanos 12. Descansar de que ele sabe o que é melhor para nós, né? Mesmo que não seja aquilo que a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende realmente, né? Mas a gente tem que confiar e descansar na vontade dele. A perseverança, A perseverança. A gente vê assim, muitos exemplos na Bíblia, né, de pessoas que Deus, ele veio como resposta e às vezes nem mesmo pediu, né? Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, você vai ser pai de uma multidão. Você não vai chamar mais Abrão, agora você vai chamar Abraão. E ele talvez estava ali, já casado com Sara, na terra do seu pai. Sai da tua terra que eu vou te mostrar e vou te dar ali uma grande nação. Aí, de repente, né, Abraão tinha mais cerca de 75 anos de idade, quando Deus deu para ele uma promessa. Só 25 anos depois que a promessa veio, né? Veio um pouco antes com a ajuda de Sara, né? Andando ali em Ismael, né? 13 anos antes. Mas 25 anos depois, Deus trouxe a promessa. Ou seja, a gente não vê na Bíblia Abraão, oh Deus, né? O pessoal está fazendo bullying de mim aqui, eu só mudou meu nome para Abraão, mas ainda não sou pai ainda, né? E eu penso assim que a perseverança é algo que a gente precisa entender dentro daquele contexto da intimidade com Deus, né? Quando Deus te dá uma promessa, ela vai vir dentro dessa resposta do sim, do não, do espera. E quando você está sintonizado com Deus, você sabe que você está no espera e também no não, porque às vezes o não é importante para aquele momento. Claro. Né? Há uma construção para que a gente possa receber também aquilo que nós pedimos, né? Pedir, dar-se-vos-á, não é? Tudo que você pedir em meu nome, meu Pai vai conceder. Então, nós cremos. E tem também, a palavra de Deus fala, né, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Ou seja, o que você pede a Deus, Deus já te deu, não é? Aquilo já está sendo, já foi preparado, né? Já foi preparado e ele está assim, no momento certo para te dar. Se o seu bebezinho está pedindo uma faca de cortar pão, né, elétrica, você vai dar para ele uma faca de cortar pão elétrica? Não vai dar, né? Então tem que esperar ele ter maturidade para receber também aquele pedido. Então a nossa perseverança, ela vai muito dessa maturidade que nós precisamos ter para receber aquilo que nós estamos buscando. E também se esse momento que eu estou buscando agora e pedindo determinada situação, se é isso realmente bom para mim. Sim, porque às vezes não vai ser bom para mim, é aquilo que eu estou pedindo. Com certeza. E como você falou que Deus é soberano, né? Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo de chegar na nossa boca, a Bíblia fala que Deus já sabe de tudo. Sim. Antes mesmo de chegar. E quando nós então colocamos, materializamos isso, aí o poder começa a funcionar, começa a agir. A gente vê isso na própria criação, né? Deus pensou. Depois que ele pensou, ele disse, haja. Né? O poder da palavra. Sim. Né? E aí, como você citou esse versículo, né? Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Acho que a gente precisa também entender que nós temos Jesus, nós temos tudo. Sim. Nele nós temos tudo. Porque as pessoas querem muitas coisas e se esquecem de que o mais valioso elas têm. E muitas vezes não são gratas, sendo que a gente tem Jesus, que é o mais valioso, o mais precioso. Nele nós temos todas as coisas. E valorizam as outras coisas que não estão nele, não é? E querem aquelas outras coisas que não estão nele, sendo que nele nós já temos tudo o que realmente importa. Outra coisa que é esse hábito da gente ensinar, que Jesus nos ensinou, né? É a gratidão.
é a oração É durante muito as refeições, né, pastora Ângela, que muitas pessoas fazem meio que, às vezes, como uma obrigação. Ai, nossa, esqueci de orar, e agora? Não é uma religiosidade, não é? É algo natural nosso, e é muito bom, porque aqui muitas pessoas já falaram para mim assim, eu nunca tinha o hábito de orar na hora de comer. E aí, assistindo o seu programa, eu aprendi a orar. Muitas pessoas que não têm hábito de orar, minha filha, não deixa a gente comer sem a gente orar. Isso é muito gostoso, né? Porque Jesus, ele nos deu esse exemplo. É agradecer, né? Saber que tudo que nós temos... Eu gosto de pensar, olha, o chefe disse que ele tem 18 itens. E aqui a gente tem a mesa, tem o copo, tem a água, os talheres. Você já pensou quantas pessoas trabalharam para nós termos esta mesa? Sim. Exatamente. Quantas pessoas? Então, a gratidão e abençoar, né? Então, onde há gratidão, onde há o contentamento, existe a verdadeira felicidade. Exatamente, a bênção de Deus, né? E quando a gente fala em gratidão, às vezes a gente agradece por aquilo que nós estamos prestes a degustar, né? Ou até mesmo diante de uma saúde que foi restabelecida, ou até mesmo de uma bênção alcançada. Eu vejo assim, o contexto, até um pouco do contexto judaico. O judeu, para ele ter esse momento de oração diante de Deus, para ele entrar em oração, eu trouxe até um livrinho para vocês verem aqui depois, que é o Maxó, que é um livro de oração diária do judeu. Né? Eu não sou judeu, não tenho, eu sou muito assim, fã da cultura judaica, da Bíblia, de como eles fazem. E o judeu, quando fala em agradecer, ele tem esse ritual para entrar na presença de Deus. Ele não entra na presença de Deus de qualquer maneira. Ele tem que se banhar, tem que se lavar, para então entrar. Mas tem um momento que ele não faz isso, quando ele acorda. Que ele tem a permissão de entrar na presença de Deus. Quando ele acorda, ele abre os olhos, aí ele fala as primeiras palavras da oração que eles fazem, que é Modé Ani. Modé Ani significa eu agradeço. E a primeira palavra que ele fala, Modé Ani, porque o judeu, ele acredita que quando ele dorme, o espírito sai do corpo dele e vai para Deus. E então, se ele vai ter uma vida novamente, então esse espírito, quando ele acorda, é porque Deus devolveu para ele o espírito. Então, ele agradece a Deus pela vida, porque ele está vivo, e agradece a Deus pelas oportunidades que ele vai ter naquele dia de fazer aquilo que ele não pôde fazer ontem. Consertar o que tinha que consertar, né? E então ele começa com esse agradecimento e faz as suas orações iniciais ali. Então, quando a gente está falando de oração tem que ser um estilo de vida, né? A gente está diante de uma Gideã aí que nos ensina, Gideões, né? Que nos ensina isso e vive isso na prática, né? Por ser Gideã, no caso, a gente fez mas Gideã tem que estar orando mesmo, né? É a obrigação dela estar orando, tem que orar, né? As pessoas pensam. E a gente vê, então, a oração, ela faz parte da nossa história. Eu queria dizer assim, por exemplo, Ana. Uma pergunta que foi feita aqui, como que Deus responde à oração, né? Se Deus responde, por que não responde? A oração, ela precisa entrar dentro do propósito de Deus. Porque muitas vezes fala assim, muitas vezes você não recebe porque você não pede. E às vezes também você não recebe porque você pede mal para gastar com os seus próprios deleites, até mesmo pecado, né? Ana, ela, segundo a história, ela orou por mais de 20 anos para ter Samuel. Ela estava desesperada, orando diante de Deus, mas da maneira dela. Aquela oração que a gente faz, né? A gente levanta, vou orar, porque se não orar, o meu dia vai ficar mal. Ou às vezes também por uma obrigação. A pessoa não entra na presença de Deus. Mas Ana já estava tanto assim, cansada desse tipo de oração que não estava funcionando, então ela resolveu, então, fazer algo diferente. Ela resolveu tocar no coração de Deus. Porque ela falou assim, olha, se o Senhor me der um filho, eu então vou dar ele para o Senhor. Mas a gente sabe que o filho primogênito, ele é do Senhor, né? Ele é de Deus. Mas Ana fez, ela fez duplamente diferente. O Senhor vai me dar e eu vou te devolver. E ela, então, entrou num estado diferente, né, de proximidade. Ela trouxe junto com ela a oração, a petição, a emoção. E dentro dela, ela teve uma modificação. Ela entrou no padrão de Deus,
que é aquele estado de angústia, como Jesus orou lá no Getsemane. Ai, a gente tem tanta coisa para falar sobre oração, né? Tantos muito bacana. tipos de oração. Está fervendo aqui. Então, tipos de oração, que a gente tem vários tipos, oração de guerra, oração... Ah, meu Deus do céu. E lembrando só aqui que você citou a questão do judeu, né? Que a gente não precisa entrar na presença de Deus, né? Porque a gente vive na presença Ele dele. vive em nós, Sim. né? Ele vive em nós. Sim. Nós temos... Somos o templo, né? Morada somos dele, o né? templo, morada dele. Porque às vezes a pessoa fala, Senhor, entrando na tua presença, você estava onde antes, né? Onde você estava antes? Mas eu queria que a gente tem pouquíssimos minutinhos. Ô, Flávio, pode tirar o clipe, então vamos ouvir aqui, pastora Ângela. Eu tinha pedido para passar um clipe de uma música, mas vou aproveitar aqui, pastora Ângela, que a gente não falou nada ainda do Ministério Gedeões de Oração. Sim. Que eu acho que é fundamental a gente falar também. Eu estou bem à vontade aqui porque estou com 2 Gideões. Yes. Márcia foi uma das primeiras Gideãs das em 300. 2003. E o ministério é exatamente isso. Nós falamos sobre as crianças, ensinando as crianças a orar. Hoje a Radassa está chegando de Portugal, levando os Gideões Mirins para a Europa, porque eu creio que a solução para a igreja da Europa, para ressuscitar a igreja, é investir nas crianças. Amém. Investir o quê? A fé em Deus, levar as crianças a ter um relacionamento com Deus. Então o Ministério, Márcia, ele já existe vamos completar 18 anos. Eu posso dizer que há 18 anos a lâmpada da nossa igreja não se apaga. Amém. Amém. Orações dia e noite. Hoje estamos em 70 países, nos 5 continentes, né? E nós vimos a diferença dos continentes. Anos, então. 2003. Não, 17. 17. Mas como na matemática a gente tem inclusive... É verdade. Foi 2003, no começo de 2003, né? Isso sim, mesmo. então 18 anos que estamos orando quando contamos assim. Então nós vemos assim a diferença nos continentes. Por exemplo, África é um lugar onde as pessoas oram de verdade. Porque eles vivem tantas necessidades, vivem tantas dificuldades, que eles entendem que Deus é tão importante, é a solução. É rápido e as torres se espalham na África muito rapidamente. Nós já estamos do sul até chegando agora no norte da África, quase todas as nações ali do centro da África ao sul, todas já estão no ministério. E quantas nações de Gideões estão hoje? Já em 70 nações. 70 nações. Glória a Deus. E algo muito lindo é que são todas as denominações evangélicas. Então, nós temos presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos, anglicanos, Assembleia de Deus, os pentecostais. É a noiva. É a igreja. E isso, a oração nos une, nos faz um só. Então, o ministério está disponível para os pastores que quiserem, as igrejas que desejarem, e conhecerem os Gideões Mirins e os Gideões Tim. E tem os Sementinhas de Cristo, que são os de 4 a 6 anos. Que delícia! Que bênção. O site do Gideões está aí na telinha para você entrar e ter mais informações e saber como funciona. Tem Gideões da Adoração. Sim, né? Então, sim. você pode saber tudo aí pelo site, para você levar para a sua igreja, você que ainda não tem o Ministério Gideões de Oração, porque a pastora Ângela tem uma equipe que dá também, né? Assessoria, que explica. Sim. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Tá vendo que oração é bom? A gente nem orou e a comida já veio. Já veio. Glória a Deus. Já está em oração. 3 minutinhos só. Meu Deus, passa rápido. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus da Deus. abundância, né? Deus fiel. E quando se fala em oração, realmente um assunto muito vasto, né? A gente poderia depois falar também, Márcia, um pouquinho dessa oração e a ciência, né? Como que a ciência hoje está envolvendo, 20 anos atrás, né? Obrigada, Nova, é uma ciência nova, porque há muitos anos a ciência já começou a preocupar. Por que está tendo resultado nesse povo que ora? E a ciência já provou, né? Que a importância que as pessoas que oram... Exatamente. Desculpa, eu estou te cortando de novo, porque a minha chefe de novo falou que a gente tem que orar. Que já que é um programa de oração, nós não podemos... Nunca, na verdade, nós nunca deixamos de orar, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.